no show do Heleno Rodai. Rádio Serviço. Pontualmente às 9h30 no Rádio Serviço Saúde Especial. De domingo eu converso mais uma vez com o chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, meu amigo grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano. Hoje o Dr. Silvio vai falar sobre uma doença que já estava erradicada no Brasil, mas aqui no Rio de Janeiro, 2 casos confirmados e em alguns estados, surto da doença. Por isso hoje o Dr. Silvio vai falar sobre sarampo. Ele vai explicar a importância da vacinação e qual o tratamento recomendado. Bom dia, bom domingo, doutor Silvio. Bom domingo, Heleno. Beijo pra família Tupi. Você teve sarampo? Não lembro. Catapora eu lembro que tive. Agora Eu tive. E passei para minha irmã naquela época. As crianças, elas pegavam e normalmente passavam umas para as outras, exatamente para permitir, né, que houvesse contágio à criança de que pegando a doença seria melhor, né? Na verdade não é bem assim. A forma de proteção é a vacina. Eu vou explicar para a família Tupi quem precisa se vacinar, quem não pode se vacinar. Enfim, e é aquilo que você falou. Em 2001 foi o último caso registrado aqui no Rio de Janeiro, há 17 anos, e agora tivemos 2 casos, né, importados. O sarampo ainda é endêmico em algumas áreas do mundo, particularmente na África subsaariana, né, onde o desenvolvimento socioeconômico ele é menor, né, e é uma doença que, para você ter ideia, chega a matar no mundo 500 mil de crianças todo ano. Mas é muita coisa. Muita coisa. É considerada a doença infecciosa que mais mata crianças, principalmente abaixo de 1 ano, exatamente nos lugares onde existe a desnutrição. Portanto, o sarampo é uma doença provocada por um vírus, morbilivírus. É uma doença altamente contagiosa. Para você ter ideia, Heleno, num domicílio, alguém com sarampo, quem não tiver tido sarampo ou não tiver sido vacinado, certamente terá, é 100% certeza. No caso da influenza é 30%. Né? Eu tenho 6 pessoas, 2 vão pegar a doença, a gripe. No caso do sarampo, se eu tiver 6 pessoas sem proteção, as 6 pegarão sarampo. É altamente contagiosa. A doença mais contagiosa que tem é o sarampo. Você vai me perguntar sobre o quadro clínico quando suspeitar, eu estou aguardando. Bom, vamos começar com os sintomas, então, que muita gente fica em dúvida. Então, o quadro clínico que eu falei. O sarampo começa com um quadro de tosse, uma tosse normalmente inicialmente seca, depois pode se tornar até produtivo, com catarro, expectoração. Febre, uma febre normalmente alta, acima de 38,5. Um quadro de conjuntivite, quer dizer, irritação nos olhos. Além disso, eu posso ter dor de cabeça, mal-estar, perda do apetite. Isso é o quadro inicial. 2, 3 dias depois desse quadro inicial, eu vou ter o que caracteriza o sarampo. Você sabe que as vovós no passado faziam um diagnóstico sem precisar levar no médico. É aquelas pintas que aparecem no corpo, inicialmente na região da face, do pescoço, e elas têm uma distribuição característica de cima para baixo. Vai afetando primeiro cabeça, pescoço, tronco, até atingir o pé. Né? Umas manchas bem avermelhadas, a gente chama de um exantema eritemo papular, um pouquinho elevadas, bem avermelhadas. E à medida que essas lesões permanecem, podem permanecer de 5 a 8 dias, elas vão ficando mais castanhas até desaparecerem. Na descamação pode provocar um pouco de coceira. Esse é o quadro típico do sarampo, que pode ter complicações. Você vai me perguntar das complicações? Pode até seguir a perguntar exatamente isso. A complicação mais comum do sarampo é a diarreia. E veja bem, um quadro diarreico numa criança que tem, por exemplo, um estado nutricional ruim, evidentemente que vai comprometer muito e colocar em risco. Mas além das complicações, essa da diarreia, outra complicação muito comum é a pneumonia. Tanto pelo próprio vírus, uma vez que a entrada do vírus se dá pela via respiratória. O vírus permanece em suspensão no ar ambiente, naquelas gotículas que a gente emite quando a gente espirra, quando a gente tosse, até mesmo quando a gente fala. O vírus permanece, por exemplo, naquele copo, naquele talher que a pessoa portadora do sarampo utilizou. Então, é daí a facilidade
do contágio através desse tipo de vírus. E acomete a via respiratória. Eu posso ter uma pneumonia. Eventualmente, essa pneumonia ela pode ser uma complicação bacteriana e, às vezes, grave. E eu posso ter, uma vez que o vírus penetrou pelos pulmões, da mesma forma que eu falei algumas semanas atrás sobre tuberculose, pode cair na corrente sanguínea e aí para qualquer parte do corpo, inclusive para o sistema nervoso central, para o encéfalo, provocando a forma mais grave do sarampo, que às vezes vai se manifestar anos depois essa encefalite. Aí pode dar convulsão, caracteristicamente a criança fica com o olhar parado e pode inclusive levar à morte, como eu te disse. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 500 mil de crianças no mundo, ainda nos dias de hoje, morrem por causa do sarampo ou de complicações a essa doença associadas. Normalmente, quantos dias a pessoa fica com esses sintomas, hein? Em torno de 1 a 2 semanas. O sarampo é uma doença que, em média, tem 2 semanas. O período de maior contagiosidade são os 2 dias que antecedem o aparecimento do tal do exantema maculopapular eritematoso, essas lesões vermelhas, 2 dias antes, até 2, 3 dias após. Esse é o período onde o paciente, o doente, está eliminando maior quantidade de vírus. Vamos falar de vacinação, depois a gente volta a falar mais um pouquinho sobre a doença. Muita gente tem dúvida, né? Quem é que deve se vacinar, doutor Silvio? Veja bem, não existe, família Tupi, um tratamento antiviral específico contra o sarampo. Tem pesquisas com uma droga chamada ribavirina, preconiza-se no tratamento de suporte do sarampo a administração da vitamina A, o retinol, porque associado ao sarampo costuma haver uma diminuição dos níveis da vitamina A e tem alguns estudos que comprovam que a administração da vitamina A pode ajudar na recuperação. Mas o tratamento do sarampo são de medidas de suporte. Eu vou dar o antitérmico para baixar a febre, o analgésico para tirar a dor. E basicamente isso, bastante líquido, hidratar bem, procurar assegurar àquela criança ou àquela pessoa com sarampo uma boa alimentação e repouso. Esse é o tratamento básico do sarampo, sem que haja, portanto, um tratamento específico. Eu só tenho a vacina como arma efetiva contra o sarampo. O melhor exemplo no mundo, pasme, é o Brasil. Nós praticamente conseguimos erradicar o sarampo quando a vacina surgiu nos anos 60. Aqui no Brasil a gente começou a usar no final dos anos 60, início dos anos 70. Mas nos anos 90 houve campanhas de vacinação em todo o território nacional. Uma vacina barata e é fabricada aqui no Brasil. De tal modo que boa parte da população, a maior parte da população foi vacinada. E com isso, conferimos a proteção à maior parte da população. O que evidentemente tornou o sarampo casos esporádicos até que a partir dos anos 2000, 2001, os casos que aqui tiveram foram casos que foram importados. Pessoas, você sabe que hoje em dia no mundo, a gente está aqui no estúdio Tupi, amanhã a gente pode estar em Pequim. O mundo está globalizado, tudo acontece com uma velocidade extraordinária e as pessoas estão em permanente estado de mudança, tudo indo daqui para lá, e você pode carregar consigo uma série de vírus. Por isso é que é importante, e as autoridades de saúde têm isso em mente o tempo todo, a vigilância que se dá a partir da notificação de casos suspeitos e, evidentemente, do alerta à população para aqueles que não foram vacinados se vacinarem. Quando é que a gente habitualmente dá a vacina do sarampo, Heleno? A gente dá a vacina do sarampo dentro do programa de vacinação regular com 1 ano de vida, com a administração da chamada vacina tríplice viral, que eu dou a vacina contra o sarampo, claro, mas também contra a rubéola e contra a cachumba. A criança vacinada com 1 ano, ela deve ter a segunda dose de reforço entre os 4 e os 6 anos de idade. Uma vez administrada essa segunda dose, está imunizado praticamente pelo resto da vida. Não se sabe de casos de quem tenha recebido a segunda dose da vacina ter o sarampo. Com a primeira dose, aproximadamente 95% das pessoas já tem essa imunização segura pelo resto da vida. Quem teve sarampo já está imunizado, naturalmente pela própria doença, porque os anticorpos que aquela pessoa fabricou contra o sarampo persistem.
Há relato de 1 ou 2 casos no mundo de pessoas que tiveram sarampo 2 vezes, mas é a raridade da raridade. Então, a princípio, como eu, já tive sarampo, não estou preocupado com isso. Quem é que precisa vacinar, Heleno? Não esquecendo da tua pergunta. Pessoas entre 1 ano até 49 anos e 11 meses, abaixo de 50 anos. Então, acima de 1 ano e abaixo de 50, quem não foi vacinado, não tomou as 2 doses, deve se vacinar. Quem não deve se vacinar? Gestantes. Pessoas com doenças imunológicas graves, com deficiências imunológicas, porque o sarampo é uma vacina fabricada a partir do vírus vivo geneticamente modificado. Ele não é capaz de produzir a doença em pessoas, digamos, aspas, normais, mas quem tem o seu sistema imunológico, ou no caso da mulher grávida, que há alteração da imunidade, não é recomendado fazer a vacina. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu não lembro se tive, não lembro se fui vacinado. Tenho 53 anos de idade. Não precisa. Já passei da faixa, né? Já passou da fase de risco, você não precisa se vacinar. A recomendação é acima de 1 ano, abaixo de 50 anos, é uma vacina tranquila, você pode fazer. E quem nunca tomou a vacina, convém depois de um período de 2 a 6 meses, repetir a segunda dose. Gratuita nos postos de saúde? Gratuita nos postos de saúde. Lá tem profissional treinado, especializado, muito mais do que este que aqui vos fala, para poder dar a orientação correta para todo mundo da família Tupi. O importante é febre alta, tosse, manchas que surgem inicialmente na face, procure o posto de saúde para ser examinado. Caracteristicamente, na parte interna da mucosa oral da boca, tem uma mancha avermelhada com halo claro. Ela tem o aspecto de um alvo daqueles de arco e flecha. A gente chama essas manchas de Koplik. É bem característico do sarampo esse tipo de lesão dentro da boca. E evidentemente que cabe ao médico, na hora de se detectar esse tipo de quadro clínico, procurar no exame físico. Habitualmente não é preciso, para se fazer o diagnóstico do sarampo, exames sofisticados, mas a gente pode fazer os testes sorológicos, bem como a cultura do vírus nas secreções dos pacientes com esse tipo de sintomatologia. Domingo que vem, qual o assunto? Novamente, por conta, eu não sei porquê, a gente tem visto nas redes sociais que é um poder de propagação de informações extraordinário. As pessoas estão assustadas e estão deixando de vacinar. Um dos maiores avanços da medicina no mundo foi exatamente a área da imunologia, permitindo que a gente possa ter defesas contra determinados agentes, contra determinados vírus. E ao mesmo tempo que os cientistas se esforçam desenvolvendo isso, eu vejo com um quê de absurdo e queixo caído como existem informações absolutamente desprovidas de qualquer sentido, condenando a vacina, o que afasta muitos crédulos da vacinação. E o pólio pode estar voltando, ele que também estava erradicado. Então, aproveitar para falar sobre o poliomielite, e junto com o pólio, por que não falar também da rubéola? E eu vou fazer nos próximos 2 domingos, domingos sobre as chamadas viroses comuns da infância. Certo. Então eu vou falar domingo que vem sobre pólio e rubéola, vamos dividir o programa em 2 partes, e no outro domingo falar sobre a varicela, para quem não sabe, que é a catapora, e a cachumba, que é importante principalmente para o menino na adolescência e adulto. Então vamos conversar um pouco sobre essas 4 condições que são comuns da infância, mas que podem afetar adultos, gestantes, para a família Tupi ficar informada, porque o papel do serviço de saúde nesses 7 anos tem sido sempre esse, fomentado por você, a quem eu agradeço sempre, por quem eu rezo todas as noites. Eu agradeço muitíssimo. É fomentar a informação, divulgar a informação dentro daquilo que está inclusive embasado pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde.